tempo todo de violão, e mesmo de guitarra eu já tenho uma base interessante. Agora zerou o som, cara. É? Sumiu o eco. A turma tava reclamando. Você acertou a mesa aí, meu? Tá tudo certo, hein? A latência sumiu também. Perfeito. Caramba, aqui, ó. Yeah! Configurações do StreamYard. Então vamos começar de novo agora. Volta a fita. Pessoal, tá valendo. Agora valendo. Valeu pela dica aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado, Michael Duran. Kelly Valeu, brother. Valeu Michael pela ligação. Duran, cara, era meu parceiro de guitarra lá na Fito, 1993. Legal. A gente se achava o Iron Maiden, né? Show. Agora começamos. Muito boa noite. Eu vou cortar o vídeo, vai começar daqui pra frente, irmão. Tá o que valendo. atrás. Peço desculpas aí para quem estava com a gente até agora. Não, tá ótimo. Mas vocês são guerreiros, é isso aí. Muito obrigado aí. Wagner Lanzillo, Michael Duran, José Depois o Michael manda uma lembrancinha. Depois eu mando uma lembrança para vocês. Vamos organizar um workshop aí na Home Music. Milton Medusa, como vocês já ouviram eu falar, é um guitarrista excepcional. Ele tem uma sofisticação, uma técnica, uma habilidade. É algo surreal. Inclusive, vendo o Márcio e o Medusa tocando, eu decidi fazer aula de canto. Vocês dois me aposentaram na guitarra porque... não, mas você é um puta músico, bicho. Você toca super bem, cara, que é isso. Então. Mas eu falei assim, ó, se eu cantar, eu tenho uma chance a mais aí. Porque tocar não dá, não. Claro que dá. Isso. Inclusive, a participação sua no Márcio, do Saulo Schwartzman lá, ficou primorosa aí, mas esse assunto pra semana que vem. Medusa, agora você não tem eco, cara. Fala de novo aí. Fala aí da sua vida aí, como é que é? Então, o Márcio tinha feito a pergunta bem interessante, como é que foi essa escolha profissional, se tive outra opção. Então, a opção foi o seguinte... meu pai era cosipano, né, siderúrgica tradicional aqui de Cubatão, técnico eletricista, e eu gostava de ver circuito, assim, mas eu não tinha habilidade, né, eu cheguei a tentar montar um pedal, eu acho que era da revista de uma revista de eletrônica, comprei tudo, montei, funcionou porra nenhuma, nem ligou. Eu não sei se também usava uma solda desse tamanho, assim, que meu pai trouxe da cozinha para eu ter queimado tudo, né? Com aquela porra. Depois que eu me liguei. Então, mas aí, assim, eu entrei na Escola Técnica Federal de Cubatão, que aí tinha os cursos de eletrônica, processamento de dados e informática. Eu entrei no de eletrônica. Uhum. Eu tomei um pau violento, assim, porque era tudo física já no primeiro ano, e eu entrei no auge da minha primeira banda, eu só queria saber de rock. Inclusive, eu caí na classe do meu parceiro de banda de heavy metal. Aí fez estrago já. E não, a escola era roqueira, cara, impressionante. Todas as classes tinham roqueira, tinha um monte de mina que gostava e tal, entre os pops e tudo, né? E muita gente, muita música de lá, o Marcos Paulo Nóbrega, que que um legal. grande cantor, é o cantor do Druidas, né? Foi do Mauro Hector. Do Maurão. Chegou a tocar com o Sérgio Dias e tal. Que legal. Fazendo baile. Tem a Anaílce Machado, que é quase prima minha pelo sobrenome, ela é regente de vários corais aqui da Baixada, né? Então, era tudo da mesma época, né? E, então, a efervescência musical, ali que ferrou de vez, se eu queria ser músico ou não, né? O cabelão desse tamanho e tal, né? Uma figura, físico era assim, né? E o cabelo, desse jeito. E aí a escola, quando parou por um problema de contratação federal, a gente levou gente para Brasília, fizemos campanha. Naquilo eu falei, puta, e agora? Eu vou continuar a escola tomando pau, eu queria tocar só, mas aí eu queria, por exemplo, eu queria ter estudado no primeiro GT em 87, né? 88. Eu fui aluno lá. Eu sei. E aí eu não tinha como, com 13, 14 anos, com 14, né, 15 anos, ir para São Paulo, estudar semanalmente, além do valor, por causa do... Na minha classe tava uns conterrâneos, tio. Tava o Miguel Mega. Aquele cara o Nando, exato, do Garagem. O Edson, né? O Edson também, um pessoal super bom, grandes guitarristas.
o Rafa, que é o dono da Blaster. Sim, isso, o cara do Vulcano também estava. Ele, o Rafa. O Rafa. Mas eles eram mais velhos também. Minha mãe me levava na escola, que era perto. O Rafa é mais velho que a gente. Casa. O Rafa deve ser uns 10 anos mais velho. Eu lembro que o Miguel, o Nando, eles estavam raspados careca, que eles tinham entrado na faculdade. Eu estava, acho que no primeiro colegial, segundo, salvo engano, né? Exato. Foi um momento, foi uma gênese de muita coisa boa aquela escola. Claro. Aquela sementinha lá. Sim. Eu já acompanhava, né, o Vandertaf e todos os guitarristas e tal, né? E aí, na verdade, isso foi o que me levou a estudar em São Paulo, porque esses caras estavam indo lá. Então, quando a Escola Federal voltou em 90, aí eu falava de rock, blues, aí já tinha onde é que estava na parada, eu tinha estourado blues etílicos e tal, né? Celso Blues Boy eu vi o dia inteiro, tinha as rádios rock, né? Tinha 95 FM Santos, que era maravilhosa. E minha turma de escola só tinha roqueiro, todo mundo tocava blues, rock, eu fiquei vendido, né? Sim. E aí eu falei, agora eu vou estudar. Então, meu primeiro professor, o Chico Pupo, que me ensinou a tocar, eu fiquei com ele entre temporadas, assim, de 88 até 91, comecinho de 91, eu fiquei uns 3 anos, né? Aí falou, agora eu vou estudar. Aí eu tomava pau na escola no segundo ano, parava, tal, né? Então foi, até o começo de 91 foi assim. Aí agora eu falei, chega. Eu tirei o segundo lugar no Festival da Federal de Cubatão, de música, né? O Marcos cantou um blues meu. Primeiro blues que eu tentei compor e tal, mas foi um maior sucesso, assim, a galera toda me viu tocando no teatro de Cubatão, no bloco cultural, né? Então foi um grande incentivo. E aí comecei em 91, falei, não, agora chega. Aí o Pupo me falou assim, o que eu tinha para te passar, eu passei. Agora você precisa estudar outras coisas, vai para São Paulo, como eu fui, sei lá, procura algum curso assim. E aí eu já tinha ido nas férias acho que de 90, algumas férias de 90, no começo do ano, no meio do ano, eu peguei o cartão da Parisi, do Dario Parisi, que tinha sido platino. A minha ideia era estudar com o Vandertaf. Mas não lembro direito agora, naquela época. Eu lembro que assim, o Dario tem uma escola, e além de tudo eu pensei, se os caras do Mr. Green, do Last Joker, forem estudar em São Paulo, estão dando aula, eu também vou lá estudar, pronto. Tão pertinho, né? Eu tenho parentes e tal, sempre fiquei a vida inteira subindo centro de São Paulo, centro de São Paulo, né? Então comecei aí lá em outubro de 91, fiquei até agosto. O Dario me tratou como um filho, assim, no final me deu umas aulas por sua conta para me orientar e tal. Depois eu segui. Tanto que a gente é muito amigo até hoje, né? É um cara iluminado, ele é fora de série. Fora de série, a guitarra no Brasil deve muito a esse cara. O primeiro método, vocês sabem, né, de guitarra tablaturada de rock foi dele. É um cara de uma generosidade assim absurda. Eu engoli esse método. Dois, eu também. E ele, além dessa questão, né, ele como produtor, assim, chuta em todas. Canta pra caramba. Canta pra caralho, é um cara, é um ser humano, assim, fantástico mesmo, né? É um cara pra gente chamar aqui, viu, Michael, numa próxima. Eu convidei. Platina, né? A primeira banda dos Buzik, né? Isso. Exato. Primeira banda dos Buzik. Cara, Medusa, você veio para São Paulo, foi indo. Aí, onde nasceu o professor aqui em São Paulo? Então, o professor nasceu porque eu tinha que pagar esse curso do Dario. E já desde a minha primeira banda, em 88, era Buquê de Espinhos, né? São meus amigos, irmãos até hoje. Já éramos amigos antes disso, né? Desde 80, na mesma escola. O pessoal já me pedia aulas, mas eu não tinha métodos e tal, né? E aí, antes de eu ir para São Paulo estudar, eu já estava fazendo... O pessoal na Federal me pedia aulas, os amigos do bairro e tal. Então, eu estava fazendo uns laboratórios, peguei alguns amigos para mostrar como é que poderia ser e tal. Assim que eu fui, eu já estava dando aulas aqui. Eu anunciava no primeira mão. E aí foi pingando, assim. Foi pingando. Tinha 2 alunos por mês, nos 3 primeiros meses. Meu pai teve uma época que se aposentou e montou alguns comércios. Eu ia junto durante um período, assim, fazia um bem bolado ali, né? E aí eu depois fui
depois da Paris, eu fui estudar com um professor particular durante um tempo, e aí ele queria me passar jazz e eu queria me especializar em rock. Eu falei, você vai querer tocar ali? Eu falei, vou, quero aprender todos. Aí o cara, não, mas aí você pode, mas agora eu quero isso. Aí encheu o saco, eu já estava com a minha banda, né, profissional, o Orion, que foi meu primeiro professor que me convidou, o Pupo. E aí eu comecei a compor, colocar tudo aquilo que eu estava estudando em prática, então eu falei, bom, vou fazer meu som. E eu pus na minha cabeça, eu só vou voltar a ter aula de guitarra se for com o Vander Tafo. E não deu outra. Demorou quase 3 anos e eu conheci ele, já conhecia nos shows, quando ele vinha tocar em Santos ou em São Paulo, conversava e tal, né? E aí num show do Rádio Táxi eu peguei o telefone dele, que era quase a formação original, só não estava o Lee na época, porque estava com a Rita Lee. Aliás, eu vi o show da Rita Lee com o Lee, o Vander, olha o time, o Paulo Ziner e o Marcelo Souza, que era da banda Tafo. Um arregaço. Tal. Um dos melhores shows que eu vi na minha vida, dos níveis mais altos musicais que vocês possam imaginar. Foi aqui em Santos, no Clube do Vasco da Gama. E aí eu fui mantendo contato com ele, eu era louco pela banda Tafo. Quando ele lançou a carreira solo, na época que ele saiu do GT, o primeiro disco, meu disco está todo detonado, né? Então aquilo era uma grande inspiração e uma luz, né? E eu lembro de comprar todas as revistas, né? Toque para quem toca. O Pepeu Gomes tem uma entrevista maravilhosa, que ele fala assim, não, se você quer, se a música é uma coisa muito forte, algo assim, né? Você está decidindo ser músico, então converse com as pessoas e tal. Porra, eu conversava com todo mundo, eu ia na casa dos meus amigos, eu falava o que queria ser e tal, né? Mas eu já estava trabalhando, dando aulas, né? Agora, até eu começar a dar aulas em São Paulo, foi de 95 para 96, eu ia dar aula com um primo meu, o Dudu, talvez esteja aí, e o pai dele, a prima da minha mãe, o Dino, tinha sido músico nos anos 60, tocava piano pra caramba, né? Legal. A gente fazia umas dias no Natal, eu tocando Bossa Nova e Beatles. Nos Beatles eu ia, no Bossa Nova eu ia ali. Embora eu tenha estudado bastante harmonia pela Bossa Nova, né? Então eu ia, aí começou a pingar aluno particular aos poucos, né? Então isso foi criando um vínculo. Aí finalmente eu tive aulas com o Vander Tafo, né? E aí o dia que eu ia ter aula com ele, eu aproveitava para passar o dia em São Paulo, né? Dar aula para o meu primo, ele me indicou uma turma, e assim foi indo, né? Maravilha. A cena de Santos era bem interessante nesse período, né, Medusa? Eu lembro que muito forte. Assim, eu cheguei a abrir com bandas que eu tinha para banda que seria o pré-Charlie Brown, pré-WhatsApp, que era com o Zuzu, o Marcão, o Pelado e o Zuzu Monsauer no baixo, né? Sim. E sei lá, já tinha uma galera já arrebentando, né? Sempre como é que você estava inserido nesse movimento santista de rock and roll, guitarra, como é que era a cena, muito bom. Para atualmente? Olha que legal. Tinha aquele cara que fala que nos deixou também, do Harry, o Hansen, que é um músico genial, um puta guitarrista. Sim. E um cara assim. Gigante. E um iconoclasta, que a obra do cara é um visionário, que o Ministry, as bandas industriais vieram adotar como estética nos anos 90. Em diante, o cara já estava enxergando lá para trás, né? Guitarra pesada. Primeiro disco de 86, né? Exatamente. O que você tem a falar do. Eu vi o show em 86. Vi o show. Teve um festival, acho que em janeiro, fevereiro de 86, tocou o Angel, que era a banda, uma banda de heavy metal que gravou, inclusive, pela aquela coletânea Metal Brigade, da Rock Brigade Records. E eles tocaram. Eu não entendi nada, né? Cheio de eco, drive eco e o som eletrônico. Era a guitarra guitarra, bateria eletrônica? Não, eu acho que era a banda mesmo. Né? É um power trio. Mas ele punha muito eco na guitarra, né? Então era quase. Não, mas o conceito dele era esse, né? Similar assim, ao que o YouTube fazia, mas o som era pesado. O cara, ele foi o orientador do som pesado do Vulcano, da guinada do Vulcano, né? De black metal. Foi ele. Tá nos documentários e tudo. Ele que falou. O conceito do peso do Vulcano veio dele, então? Inclusive várias composições. Tem algumas composições que. Eu cheguei a ver show do Vulcano com participação dele.
Nossa, cara. Alguns anos atrás, né? Então, só para vocês terem uma ideia, além do Vulcano, né? A gente tem o Santuário, que eles estão... Sim, no Mika. O Mika é um monstro. Um dos nossos Van Halens brasileiros. Nosso Van Halen, sem dúvida. Meu primeiro professor, o Chico Pupo, tinha formado sua primeira banda em 77, chamado Presença Rock, com o Alê, que é o batera, e o Rato, o baixo. O Jorge. Certo. Então, o Rato vivia na casa do Chico, eu conheci o Alê e tal, porque também eu morava em São Vicente, eu trombava os caras na rua e no bairro. Eu morava no bairro dos dois, do Rato e do... Eu lembro de duas coisas, Medusa, das minhas férias em Santos, né? Assim, que é memória afetiva. Uma, eu era muito criança, mas já era encantado com, eventualmente, já pela guitarra, pelo rock, toda aquela escalonamento que a gente fazia de ganha um violão, vai ter aula de violão erudito, aí você ganha a tua guitarra finalmente. Exato, mas eu via muita garota, já pessoas mais velhas que, obviamente, já tocando sempre naquela concha acústica que tem. Isso, eu toquei. Sim. Canal 3. No Canal 3, exato. E a loja de discos lá que eu comentei contigo, que meu pai me levava lá. Exato, na Costa, que eu sempre saía com os vinis do Judas a mais. Então... Era loja numa galeria ou não? Não é da galeria, perto da praça. Então é a Top Shirts, que tem até hoje. Olha que legal. Eu trabalhei lá em 89. Que maravilha. Isso eu me refiro a 1984, eu devia ter uns 12 anos de idade. Muito legal, muito legal. Mas é legal isso, né? Você vê, por exemplo, esse caso do Harry, eu acho muito... né? Eu acho que tem icônico. Esses dias eu tava vendo o Miguel Mega tocando um pouco antes de ir para Portugal, né? Eu sempre, adorei o Miguel tocando, né? Eu vi ele misturando pra caralho. Eu vi o conceito dele, e eu achei o conceito do álbum dele, né? Misturando, falei, cara, eu puxei eles lá, cara, você misturou Fusion com Cacophony e com, sei lá, com o hard rock que a gente cresceu ouvindo. Eu falei, a ideia é essa. Aí você fala, pô, meu, assim, eu fico às vezes um pouco bem chateado, que você vê que como esses caras, assim, que foi o Vulcano mesmo foi uma banda que, quando eles vão pra gringa, assim, várias bandas de gutural, de doom, de trash, de black metal, assim, eles são referência, né? Teve um cara que pediu para um dos caras do Vulcano assinar uma Flying V com caco de garrafa, os caras assim, e é engraçado, né, como o Brasil tem essa desculpa a expressão, essa filha da putagem com quem tá no nosso quintal, né, cara? Exato. É triste isso, né? O Vulcano vai para as turnês europeias, que já fizeram 6, eles ficam um mês lá, né? Sim. Então eles fazem, assim, 29 shows, 27, 29, e tocam em N países lá, em lugares médios, tem show todo dia. Você vê? A Europa inteira, vende merchandising para burro. O Zema é muito querido, um amigo meu, é o líder da banda, né, o guitarrista, sim, mentor da banda, né, agora até outro amigão meu, o Gerson, também da guitarra. Então, foi o Zema essa história, não lembro de qual banda de extremo, assim, que chegou, quebrou uma garrafa e falou, você é a razão de eu tocar guitarra, você vai assinar minha Flying V com esse caco aqui. Né? Provavelmente é ele, porque ele é o cara, né? Ele foi o Zema. O único remanescente, né? E é triste, né? Você vê como... Né, assim, e é muito bonito que você vê, por exemplo, a história do Charlie Brown, né? Que assim, chegou num mainstream absurdo, né? Mas assim, a essência do Marcão e do Thiago na nossa escola de tocar guitarra, na escola de toda essa turma que a gente está falando, é uma coisa que não dá para. Se a gente tem uma entrevista muito legal com o Tadeu num podcast, quem quiser saber, acho que é no Flow, parece nos cortes, já tá dos pontos, ele contando a história da produção, né? Mas você vê que o DNA da coisa são esses riffs, essa escola, esse estudo que a gente está falando aqui de buscar linguagem, buscar pegada, buscar precisão, buscar efeito, é que também chegou no mainstream também, né? Pra caramba, todo mundo bebendo essa fonte, né? Só para tentar fechar esse primeiro contato, assim, então, com 12 anos, meu primeiro professor me levou para ver o show de lançamento do SP Metal em São Vicente, no Santuário. Olha só. Eu fui com a roupa do AP, que tinha ganhado nada a ver, todo mundo de preto lá. Surfista! Mas tava frio, era em agosto, né? Meu irmão, aquilo foi para mim como se tivesse visto o Iron Maiden, né? Que eles tinham uma produção de palco, tinha cenário, né? Olha que legal. Um abraço aí, Tanaka. Valeu, meu brother. E o som da guitarra do Mika, eu lembro do reverb até hoje, assim,
do Giannini, qual que ele usava? True Reverb. Que é o Twin, né? Twin, igualzinho. Puta som alto pra Sorriso copiou, fez um Twin melhor que o Twin. Quem? O Sorriso, Deus não tem um bom lugar. O cara que foi responsável pelo Tremendão, a Supersonic. O Twin, ele ficou uma era na gringa, viu o The Who de perto, funcionando os Hi-Watch do Pete Townshend e trouxe toda... Sacou tudo, né? Sacou tudo. E o Tremendão e o True Reverb são as peças... E a Giannini Supersonic são as peças master da genialidade desse homem aí, Deus o tenha. Era um som maravilhoso. E assim, além do Mika, né, quem mais me chamou a atenção foi o batera. O Ale, ele usava uma batera gigante, enfiava a mão. Dois bumbão de escola de samba, ele usava o boom de 24 e 26. Caraca, não sabia. Imagina o som daquela porra, E aí, Márcia, que legal. Fiz o convite aí para um amigo. Obrigado. E aí, isso foi em agosto. Aí eu já tinha o SP Metal gravado em fita cassete e tal, né? E aí, em novembro de 85, teve o meu Rock in Rio particular. Teve um festival aqui promovido pela Tribuna FM no ginásio do Santos, do meu time, futebol clube. Cara, o casting é absurdo, assim. Tinha o Inocentes, que era fora da... Veio uma banda tal de Esparadrapo, os caras tudo de colorido, quadriculado, assim, bem pop. Isso foi o empresário que trouxe todo mundo no ônibus, né? E aí sente o cast. Quem abriu foi o Vulcano, que emprestou... Eles não estavam escalados, mas o equipamento era tão ruim que eles pediram um help para o Zé Matar, então o Vulcano tocou na abertura. O Santuário encerrou, praticamente de manhã, às 4 horas da manhã, e aí veio quase todo mundo da cena paulista, veio a Chave do Sol, o Salário Mínimo e o Abutre. Eu fiquei maravilhado, né? E tinha, pasmem, 80 pessoas. Tinha lambe-lambe na rua, eu achei que ia ter 2.000 pessoas na minha cabeça, né? O show do Santuário que eu vi antes tinha muito mais. Né? Foi engraçado. E aí... desculpa, continue. Não, só para fechar, aí no ano seguinte, 86, o Pupa, esse meu professor, estava numas para tocar teclado no Santuário, então ele estava indo lá, mais nos ensaios, eu fui em vários, na época que já estavam trocando antes, já tinha saído o Cachorrão, o Cachorrão que está no Cinturas até hoje, um abraço para ele também. Aliás, está aqui, né? O Superpeso do Brasil, o Cinturas é uma das bandas, e o Salário Mínimo também. Aí eles estavam testando as novas composições na linha bem AOR, né? Bem na onda do Survivor, Kansas, meio Ing Mouse, assim. As primeiras composições ainda sem muita linha vocal definida, eu vi os ensaios instrumentais do Santuário. E aí eu entendi como é que se tirava um som de guitarra básico, que é a mesma coisa que o meu professor usava. Então, um power trio de pedais da Boss, o Distortion, o Chorus C2 e o Digital Delay. Meu irmão, naquele amplo Giannini, que som do caralho. Aquilo foi demais. Eu no ensaio. E o Ale usava a mesma bateria numa sala que eles alugavam numa área de comércio no centro de São Vicente, assim, uma salinha, né? Pequena, uma sala comercial onde eles ensaiavam, tinha o equipamento todo, né? Imagina o som que eu vi no show numa sala de ensaio. Que pancada que era, né? E o Ale, anos depois, eu tive várias bandas com ele, o Orion, depois a V2, e eventualmente... E ele é meu vizinho, cara, aqui no Gonzaga, em Santos, mora 2 quadras. Com a porra da pandemia, a gente não se vê como deveria, mas geralmente se encontra na esquina, para comprar coisa, ficar saindo para trabalhar, essas coisas habituais, né? Uma história de vida já. Sensacional, Medusa, sensacional. E assim, você vê que essa trupe, essa galera vem junto, né? E aí você tem bastante história, até mesmo aqui acompanhando a gente, tem aqui uma rapaziada que toca comigo aí de sexta-feira, uma confraria, o próprio Alexandre Tanaka, o irmão Mariano, o Roderick está aqui também, e outros aí que estão convidados. Você estava falando da banda Salário Mínimo, eles são de Santos? Não. Tocar aí no seu Rock in Rio particular que você falou. Eu conheci o trabalho deles quando eu fazia faculdade em Itatiba. Tinha um colega lá de República que curtia e tinha lá uns LPs. E aí eu escutava aquele rock brasileiro
nacional, bem rasgado, eu gostei pra caramba. Até tava ouvindo esses dias, coincidentemente. Pra quem não conhece aí, ó, banda Salário Mínimo, história do rock aí. Total. Legal. Como é que O é? Salário Mínimo é uma das bandas mais antigas de heavy metal do Brasil, né? Começou ainda nos anos 70. O Júnior Musilli, o guitarrista, mantém a banda, né? O Chinali saiu recentemente, o cantor, que é um verdadeiro símbolo do metal brasileiro, do rock pesado, né? Eles gravaram o SP Metal 1 e o Santuário gravou o 2, mas o Salário Mínimo é de São Paulo, né? Um abraço para todo mundo aí que está mandando mensagens aí. E eles gravaram o disco depois próprio em 87, mas a banda assim, já estava estourada, eles ficaram no meio termo ali do mainstream, eles faziam programas de TV, Angélica, o caramba, né? Um disco de hard rap maravilhoso, Beijo Fatal. E eles vinham em Santos, eu ia lá, eu conheço o Chinali desde então, desde 87. Aqui teve o Circo Marinho, né, que era uma cópia do Circo Voador, e ficou aqui na Costa, Santos, em frente à estação de trem. Todas essas bandas, o Máscara de Ferro, do Joey Marcos, que nos tornamos amigos recentemente. Eu vi todo mundo, vi a Chave do Sol, Centuras do Paulão, já com o Cachorrão, né? O Salário Mínimo eu vi 3 vezes naquele ano, só no Circo Marinho. O Made in Brasil, eu conheço os irmãos Vecchione, principalmente o Oswaldo, desde então, eu tenho as fotos, eu de bigodinho, assim, ainda, bigode virgem ainda, com 14 anos, achando que estava com, sei lá, que achei que era, para mim é como se fosse o Kiss ali, né? Eu vi os shows do Circo Marinho assim, ó, com o braço no palco, assim. Era demais, né? Puta, vi até as bandas mais pesadas, eu vi o Taldos, o caramba, vi muita gente. Cortou, Márcio. O áudio do Márcio cortou. Vamos ver o que acontece aí. Estamos sem áudio, Márcio. Então vou aproveitar enquanto o Márcio testa aí o equipamento para te perguntar do programa do Jô. Como é que foi? Você não foi uma vez só, não, né, Medusa? Como é que chegar na Globo lá? Como é que... Conta pra gente aí. Sim, só responder aqui, também me avisaram aqui, não estou dando feedback aqui. Olha, foi um longo caminho, né? Foi um longo caminho até chegar. Oi. O áudio do Márcio cortou. O que houve? Segue o baile. Então, o programa do Jô foi em 2007, né? Um bom tempo depois. Então, eu já estava tocando há muitos anos, profissionalmente. E depois, eu fiquei 8 anos com a banda Óleo, né? De 93 a 2001. E a gente tinha um grupo, assim, de amigos. Tinha um projeto Som, né? Com o Mauro Hector, entre os músicos mais conhecidos, o Alexandre Pickett também. E o Silvio, da Teia de Aranha Discos aqui, que era um polo cultural, né? Um grande irmão. E eles viviam principalmente, você vai ficar velho fazendo seu instrumental, que nem os caras, Jeff Beck lá, tal, você vai ter que começar a tocar blues e jazz, o caramba, tal. E eu queria fazer banda de rock cantada em português, é a minha sina, né? Até hoje, assim. É um grande projeto ainda que eu quero fazer mais coisas, né? E aí eu ia insistindo, né? E eu já estava fazendo bailes, tocando à noite e tal, né? E teve uma época que eu parei de tocar em bandas, que foi quando eu entrei no GT para dar aulas em 2003. Um pouco tempo depois foi rareando os lances de bandas de rock, e eu continuei fazendo alguns bailes, tocando à noite MPB com cantoras e tal. E aí foi o seguinte, numa nova tentativa com a banda de hard rock, que era a V2, com o Ale, né, o Alessandro Marco, que tinha sido do Santuário do Óleo, a gente foi caminhando bem, fizemos shows com o Golpe de Estado, fizemos shows no Centro Cultural, até no lançamento do primeiro CD do IGT, né, o Guitar, que o Márcio também tá. E aí chegou uma hora que tivemos problemas na produção da banda, lá com o produtor, deu um rolo. Fala, Fê. Não, estamos aqui no papo, vai longe. E aí aconteceu o seguinte, o André Cristóvão, que tinha sido meu professor de blues no IGT, de especialização, na verdade ele deu 2 masterclass para minha classe se formar, né? A convite do Moça Mello, que era nosso professor. Ele veio fazer o show de 20 anos no Sesc Santos. E foi um show
cobertura de TV, ao vivo, né? Deu uma tempestade, aquelas chuvas de Santos, assim, de parar tudo. Ainda assim, deu meu teatro, deve ter dado quase 400 pessoas. Eu toquei uma música, eu toquei a Little Wing. Não, nem eu, nem ele fizemos a introdução original, fizemos um agito lá na introdução. E aí, um dos... Oi, tá vindo som? Voltou? Aê! Desculpa, perdão. Legal. Perdão, Medusa, desculpa. Segue o baile. E aí eu deixei de dar umas aulas no EGT, desci para passar o som, aí o André falou, olha, aí, canja com ensaio é para poucos, hein? Então vem aí. A gente decidiu a música no busão, eu descendo, para vir tomar um banho em casa, toca a Little Wing, eu falei, toco, mas eu não faço a introdução, nem eu. Ele falou assim, toca a Little Wing do Negão, eu falei, sim, mas sem introdução, nem eu. Eu falei, tudo bem, a gente faz um barulho, eu mando um Mi menor lá, eu falei, tá bom. Aí, o cara do André. No ônibus, eu descendo. Sensacional. Mas você sabe que você tocou num ponto, Medusa, que você falou que o Major é o teu Kiss. Tá vindo o áudio agora, né? Perfeito. Tá. Então, que o Major é teu Kiss, assim, você sabe uma coisa que eu faço direto, né? Assim, quando o pessoal pede de citar 10 guitarristas, assim, eu cito de qualquer jeito o Vander, o André, o Mozart e o Ulisses Rocha, assim, mais que muito. Porque era que a gente estava na nossa frente, sabe? Eu virei músico, mas eu posso ver um show do André, né? Então acho que é muito bacana a gente pontuar isso, que né? nos nortearam, né? É que nem você vê teatro. Entendeu? Teatro é uma coisa que você vai. Eu fui pouco, mas às vezes que eu fui mudou minha vida. Então é aquela questão, né? Você tá vendo o André pisando no tubo escrevendo na tua frente, com o Extrato 62 lá, era foda. Era com todo aquele histórico, aquele lastro que ele carregava, coisa. É isso que eu quero fazer. É legal isso. Ainda bem que ele sabe, né? Que a gente fala essas coisas, né? Essa ligação muito forte. Né? Mas tem que ter, cara. Eu acho que tem que ter esse. É que nem, sabe? Eu acho que tem que ter esse. Que as coisas não são por geração espontânea na arte, em nada, né? Tudo uma sucessão de carga que você vai trazendo, vai reciclando, vai aprendendo e vai jogando para o mundo, né? E se você perdeu essa consciência, você perdeu a essência da coisa, né? Eu acho. Achei bonito você falar isso, né? O Michael sumiu aqui, cadê ele? Acho que ele foi tomar um café, hein? Não, pra aguentar a gente fala. Pra aguentar a gente não é fácil, não. A gente fala pra caralho, né? Mas enfim. Continua, velho. Vamos continuar, então. Então, aí, desse show do André, um dos, não produtores, um dos programadores do Sesc, já me conhecia, o Chico, daqui de Santos, que conhecia o André também de longa data. Você está tocando muito bem, e tal, parabéns. Aí eu dei uma mão. Ai, que legal. Um abraço aí, Alexandre. Aí eu agradeci com uma mão, com a outra já dei o material da minha banda V2, né? Um CD e tal. Eu vou ver o projeto para você aqui e tal, a gente conversa, né? Aí, Dani, que legal que você está aqui também. Um beijo. Aí, foi o seguinte, aí deu um mês, eu continuava com a banda, com a V2 e tal, já estava fase meio nebulosa, não estava pintando muitos shows. Aí eu liguei, entre o Natal e o Novo. Ô, Chico, tudo bem, cara? Então, eu queria saber o que você achou. Não, muito legal, mas agora não tem nada, não tem nenhum projeto para essa banda. Mas, você não tem nenhum trabalho instrumental aqui? Eu falei, tenho. A gente faz. Não, tem. Mas a gente acabou de fazer, né? O IGT, Guitar Play Festival. O disco também, né? Faz... Quantos anos já faz isso aí? Puta, vai fazer 15 anos, né? Esse especificamente foi 2006, 15 anos. Eu falei, não, tenho. Então, porque é o seguinte, tem um happy hour, então você poderia tocar um blues, um progressivo, rock, ele falou tudo que eu gostava, né? Eu falei, não, mas tá pronto, eu toquei uns Jeff Beck, eu falei, isso, toca uns Jeff Beck e tal, uns blues, eu falei, pô, tá ótimo. Eu falei, mas é o seguinte, eu tenho 3 datas em fevereiro. Tem algum problema? Eu falei, pô, problema? Se me desse uma, eu já ia ser mó trampo. Né? E aí eu fiz outro tratado de Tordesilhas da minha vida, assim, né, que mudou. Eu fui virar um Réveillon com um amigão meu na Praia Grande, o Cadu, que hoje está lá em Lins, bagunçamos e tal, dormi na casa dele, peguei o busão para Santos de novo. Ao invés de dormir a tarde toda, e caramba, eu peguei meu violãozinho, meu primeiro violão, fiz todos os arranjos que norteiam esse meu repertório instrumental de versões, de música conhecida até hoje.
eu fiz nessa tarde. Estruturei, né? Então, eu lembro que já estava anoitecendo, tinha acabado, sei lá, 10h30 da noite, 11 horas, assim, deve ter ficado das 3, 4 horas da tarde até as 11 fazendo estrutura, aí fui estudando. E aí fizemos em fevereiro, foi o maior sucesso. Aí a gente ainda voltou em julho para fazer uma temporada, e em março eu fiz meu aniversário, aí teve um fato muito curioso. Eu fui fazendo um bar aqui no salão, que tinha em frente à praia, no Zé Menino. Aí eu chamei o Ale, esse amigo meu e tal, batera, um monte de música da Canja, cantoras e tal. A Xanda Joplin estava lá. Olha só. E aí ela cantou e tal. E aí eu toquei, acho não, tenho certeza. Foi Todo Azul do Mar, fiz o solo. E ela me elogiou pra caramba, assim, com baita sorriso. Falei, que legal, né? A gente já tinha tentado montar uma outra banda antes, não deu certo. E aí o Pagotto entrou na história, a partir de maio. Então era eu, ele e o Xuxo, o Jair Duarte, baixista aqui de Santos. Eu acho que no primeiro show, do segundo, já rolou o convite de uma amiga dela, que estava ajudando na produção, que tinha o programa do Jô para a Xanda fazer. E ela está com uma outra banda, então foi um tempo de a gente entrar na fita, então a gente ficava fazendo uma vez ou duas por mês nesse bar instrumental. E ela começou a vir da Canja e fomos montando o repertório. Aí em julho foi muito louco. A gente fez essas 2 datas do instrumental no Sesc, ainda como happy hour, né? Teve um feriado ali em julho. Então a gente fez, foi mais ou menos isso, né? A gente ensaiou na segunda de feriado, terça fizemos um show instrumental no Sesc, quinta e sábado já fizemos shows com ela. Segunda foi o show com a Xanda. O detalhe, em junho de 2007. O detalhe é que o primeiro show, o trio foi lendo, né? A gente foi lendo, foi no Morrison, em São Paulo, onde ela fazia todo mês. A gente chegou lá, todo mundo lendo, escrevemos tudo e tal. Luz no palco, 0. Umas lampadinhas assim, de um pro outro. Boa sorte. E aí fizemos show no que dava, lembrando as formas, assim, tudo maioria blues, né? No de sábado, puta vida, a gente tocou pela nossa vida. Quebramos tudo, assim, enfiamos a mão, assim, vamos detonar aqui, né? A gente encerrou um festival Woodstock em Limeira. Olha só. Ficou terça em Santos, com o trio instrumental, sábado, quinta em São Paulo e sábado em Limeira. Depois de dar aula no IGT o dia inteiro, né? E aí fizemos 3 meses de show com ela. E o programa do jogo gravamos em agosto, ficou na geladeira até outubro. Passou no feriado, uma sexta-feira, dia 12, o programa inteiro. O falecido Serguei também foi como convidado surpresa. A gente tocou com eles, deu o show inteiro, vocês podem ver lá, a Xanda Joplin do programa do jogo. Ele adorou a banda, elogiou muitas vezes ao vivo, né? E a gente foi demais, né? Tirou uma onda no apelido, caramba, né? O detalhe é que foi muito engraçado, assim, a parte do backstage. A gente passou o som, o Pagotto, né? O batera tinha ido com a Lady Zu, então ele sabia, a gente ensaiou, foi ensaiadinho assim na véspera, ensaiamos a palhinha, que era tipo assim, 2 minutos, né? 1 minuto, 2, então a gente editou as músicas, o baixista até escreveu as formas que a gente ia tocar, né? E o diretor adorou, a produtora gostou da nossa organização, assim, a gente chamou atenção de trabalhar profissionalmente de uma forma diferenciada, né? Tudo organizado. E aí aconteceu um fato de guitarrista, acho que vocês vão gostar de ouvir, né? É um Fender Twin na Globo, equipamento nota 200, né? O som lá do PA e tal me lembrava muito os shows do extinto Olímpia, aquela perfeição com punch pesado, um baita acústica, né? De tão perfeito que era. Aí, assim, começava às 2 horas a gravação, a gente chegava cedo para passar, e o Fender Twin estava com o LED queimado de stand-by. Só que a gente entrava para gravar, não tinha, vamos testar, já era play, 1, 2, gravando, valendo. Aí eu falei pro técnico assim, cara, não tá ligando. Aí eu, intuitivamente, aumentei o volume. Deve ter dado 1 grau ou 2, assim. Aí o cara, não, tá queimado, ó. Aí ele só deu a guitarra. Puta som. E aí entrou, cara. Você pode ver que na gravação a guitarra minha tá acima, assim. Os caras devem ter dado uma segurada legal, mas ficou muito alto. Só que a galera tá pulando, assim, uma puta vibração. E o Pagotto foi, né? Tocou pela vida, tocou por nossas vidas, né? Fez uma performance assim de, assim,
até meio entramos lá e arrasamos, assim, mas ele tocou muito, assim, a gente tocou com muita vontade, né? Sim. E aí, o que aconteceu é o seguinte, eu fiz a mesma coisa que rolou no Sesc daqui, a produtora veio nos elogiar, olha, o João gostou muito, alguma coisa assim, a gente gostou muito e tal, né? Eu falei, então, aí eu já tinha uma demo do trabalho instrumental, esse aqui é um trabalho de blues rock que a gente gosta muito e tal. Pô, aí, quando passou o programa, isso foi em agosto, né? O programa passou numa sexta, 12, eu acho que uns 10 dias depois a produtora me ligou para a gente fazer a canja do jogo com o trabalho instrumental, quer dizer, então a gente conseguiu um feito muito raro, né? Em outubro de 2007, ficar no programa do Jô 2 vezes no mesmo mês, né? Primeiro um programa inteiro com a Xanda, que nos deu essa chance, né? E depois fazer o instrumental, a gente tocou o instrumental do rock, que estava no CD guitarra, lá que a gente lançou pelo GT, né? Então aqui deu uma projeção sobremaneira, que quase que anula tudo que você fez anteriormente, né? Na televisão é um absurdo, né? Um peidinho na televisão equivale, acho que a 30 publicações em revistas, 20 agora com a internet, não sei lá, mas mesmo assim ainda tem um puta alcance. Ainda é forte. Ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Então aquilo virou meu cartão de visita por anos, né? Onde, qualquer lugar que eu fosse, o pessoal sabia que eu era guitarrista do Medusa Trio, ou sabia que eu era o guitarrista que tinha tocado no Jô, então isso espalhou como... na época a rede social era o Orkut, para vocês terem uma ideia, quando a gente foi com a Xandra, o meu número dobrou na semana seguinte, na primeira semana de seguidores, né? E do trio foi consequente, foi um lance mais lento, porque a gente não tinha experiência de como quem vai correr atrás, de pôr um produtor e tal. Só que assim, o trio demorou um pouco, né? Então a gente já anunciou no programa que a companhia artistas estava à disposição, então a gente começou a montar um show a partir do Sesc Santos, né? O Warner Mussata, que o programador, abraçou a banda, então a gente fez vários shows, fizemos com o Percy, com o Kiko Mida, depois fizemos instrumental, e assim fomos caminhando, né? Agora, de tabela, eu trabalhei muito, porque assim, com o trio demorou, aí que a gente apareceu no final de outubro, né? Então a gente não conseguiu muita coisa naquela virada de ano, demorou, tipo, depois do carnaval, a gente começou a trabalhar bem, mas aí em shows, né? No circuito de shows, festivais e tal. Agora na época eu recebi convite de tudo, de várias bandas, cantores, baile, eu peguei tudo que eu podia, gravação. Certíssimo, né? Certíssimo. Então eu aproveitei bastante, né? Tanto é que eu trabalho bastante, recebo ainda muitos convites. Eu já tinha um histórico legal de fazer bailes, de ficar com bandas de pop, MPB, né? Então, você vai agregando, né? Então, tua rede de contatos fica muito grande, profissional, né? Então, é raro ficar sem ter trabalho para tocar ao vivo, assim, ou fazer alguma coisa, né? Isso como freelancer, né? Ou para estar em algum projeto, né? Então, eu sou muito grato a todo mundo até hoje. Sensacional. Essas participações aí com Roberto Frejá, Robertinho do Recife, tudo isso são os louros de ter aparecido no programa do Jô, e era o Medusa Trio como banda de apoio, ou era free? Como é que era? Foi uma sucessão, né, de consequências. O programa do Jô foi o seguinte, a gente podia apresentar uma agenda, e aí a gente já estava escalado para os 10 anos do... Ô, Joey, que legal, meu amigo, tudo bom? Aí, tá, em paz. Guitarrista do Máscara de Ferro. Que demais, cara. Grande guitarrista, sensacional. Nossa. Queremos lendário. Você. Esse é o cara, hein, para estar aqui também. Legal, vai ser breve. Satisfaction total. Então foi o seguinte, a gente anunciou já a nossa participação, que a gente já estava escalado para o festival de 10 anos do IGT. A noite de rock, a primeira noite, era o Vander Tafo, o Frejá e a gente. E aí... Então, eu anunciei no Jô, né, que ia acontecer isso. Aí eu falei pro Vander, assim, umas semanas antes, eu falei, olha, Vander, a gente vai vir com o trio, você vai tocar com quem? Não, vou eu e o Fábio Augusto, o tecladista. E o Frejá, não, ele vem sozinho. Ó, então, quiser falar para ele, a gente está à disposição para fazer uma jam, que ele quiser acompanhar, pode deixar que eu vou armar. Aí foi, assim, tudo vai
vai conjecturando, sei lá como é que poder falar, né? Aí rolou um show aqui do lado da minha casa, na praia, de uma operadora, não sei se foi a Vivo e tal. Era o Paralamas, como banda principal, tendo como convidada a Paula Toller e o Frejá. Aí eu falei, foi assim, uns 10 dias antes do festival. A gente tocou numa segunda, foi numa sexta. O hotel onde eles ficam é tudo lá da minha casa aqui, né? Cara, não deu outra. Eu peguei meu pacote meu pack lá com o release, um DVD. Qual hotel que eles ficavam? No balneário? O balneário a maioria fica, mas naquele dia eles ficaram no outro shopping aqui no Mendes Sim. Plaza, né? Que na real é frente à minha casa, que eu moro na Praça de Pereira Santos. Eu fui à tarde, assim, acho que depois do almoço, lá do almoço, 1h30 e tal. Cheguei lá, apresentei, o cara transferiu para o Frejá, olha, agradeceu por ter ido e tal. Olha, querido, é o seguinte, pode deixar, fica tranquilo e tal, a gente faz tudo lá na hora, não se preocupe. Eu falei quem eu era. Provavelmente o Wander já devia ter falado, entendeu? Para ele me receber tão bem assim, até hoje eu não sei dos meandros aí. E aí eu falei assim, olha, eu só não vou te atender agora, que eu cheguei de viagem, eu preciso de umas 2 horas de sono para poder fazer bem o show. Depois a gente vai ver, já foi, não, ok, já tá ótimo. Ele é muito tranquilo, o cara é ótimo. O Frejá é como todo mundo conhece ele, entendeu? Sim. Na mídia, aquilo lá e até mais, né, pessoalmente. Sim. Aí falei, bom, tá ótimo, tal, fique tranquilo aí e tal, a gente vai se falar. Eu falei, tá bom, eu vim para casa, né, dei aula e tal, o show devia ser 9 horas, acho, por aí. Cara, deu 7h30, meu celular, Medusa, aqui é o Frejá. Pô, velho, obrigado por ter ligado e tal. Então, é o seguinte, olha, fique tranquilo que do festival a gente passa o som lá na hora e tal, a gente está certo lá no palco, não tem problema. Olha, eu tô deixando aqui na portaria 2 convites para você curtir com a gente lá, vai na área VIP, o caramba, tá lá, se diverte. Falei, porra, muito obrigado. Na hora eu fui voando, peguei minha namorada então, fui para lá, ainda consegui falar com ele na subida, assim, não deu para dar a mão, mas ele subindo na escadinha com a Paula Toller, que eu não a reconheci. Acho que eu fiquei tão travado que era do cara assim, a mina sorrindo, eu pensei assim, eu tô com a minha namorada, eu falei, pô, essa mina dando esse boi, era Paula Toller, assim, subindo. Foi muito jeca da minha parte, né? E aí ele foi, pô, se diverte aí, querido, valeu, pá. E fizemos o Frejá foi demais, porque o Wander, aí ele falou, não, eu quero que o Wander faça, ele falou no dia, né? Olha. Aí a gente fez bet balance, porque a gente, assim, o detalhe que o Wander ouvia as músicas enquanto o Frejá fazia o workshop dele. E ele me corrigiu uma nota que faltava no riff do Porque a Gente é Assim. Olha só. Aí o Frejá chegou no intervalo, tudo bem, pô, que legal que vocês vieram aqui e tal. Não, a gente saiu umas 4, né? Aí ele escolheu essas 2 para o Wander participar e os 2 foram o extremo da gentileza, né? Que um era fã do outro. Eu sou fã dos 2, cresci ouvindo o Barão, né? E do Wander, e o Frejá era fã do Wander, né? Todos me passaram a vez para Solar. Então, parece que era o contrário, que eu estava convidando os caras, né? Então, isso aí. E o trio acompanhou, né? Muito legal com o Fábio. Muito bom. Agora, só para fechar esse papo, o Robertinho Recife foi uma história bem adiante, né? O Percy Vaz, falecido, vocalista do meio, de Patrulha e tal, estava como produtor de shows, a gente era muito amigo, parceiro, fizemos vários shows, né? Pelo estado e tal. E aí ele me perguntava, como amiga, assim, algumas sugestões de shows para virada cultural ou para algumas produções que ele fazia, em SESC e tal. Ele queria o contato do Robertinho Recife, se eu sabia alguma coisa que ele estava sumido. Eu falei, cara, acho que ele está no Facebook, eu já estou com o contato. E eu fiz essa ponte, assim, de achar o link e passar, só. E aí, no meio termo, eu mandei uma mensagem para o Robertinho, que era fã dele, que adoraria ver um show dele, nunca tinha visto. Eu realmente eu pirava nele quando ele estava com o Metal Mania, fazia aqueles aparições solo, tocando com o Macho ao vivo nos programas, lembro na Bandeirantes que ele detonou, né, num programa de sábado à tarde, assim, fiquei pirado, né? Foi logo quando eu comecei a tocar guitarra em 85. E aí a gente começou a trocar uma ideia e tal. Ele foi gentil ao extremo. Sim. E durou um tempo, assim, teve
Passou uns anos, o Percy faleceu e tal. E aí eu comecei a aceitar o contato com mensagem, como o Márcio também deve ter feito, depois a gente ficou... Não, ele é assim, a relação é a mesma, assim, era o cara que eu via na capa da Metal, assim, já acompanhava os vinis do meu pai, ele via como sideman da Emilinha de um monte de gente, Isso. e sempre muito Fagner. fotografado, né, no Fagner e tal, puta som de guitarra, tal, e de repente aquele negócio, o cara super, uma mensagem que eu tinha citado ele numa entrevista, ele foi super generoso, que ele já me conhecia de tocando e tal. E pelo Face adicionei e fiquei falando com o cara um puta tempo. Eu lembro de uma sexta pro sábado até as 2 da manhã no chat, ele explicando qual que era o cara que tinha modificado o Marshall dele e tal. Que eu comprei um Plexi por causa dele também, na verdade. Falou, né? Não, tava um chileno que fazia um alternador de voltagem e tal. E não, é de uma generosidade, de uma assim, bom, você sabe, de uma simplicidade impressionante. Absoluta, né? Aí foi assim, foi demais, né? Aí ele voltou a tocar metal maníaco, trabalho instrumental e tal, começou a aparecer. Aí um belo dia, eu tô chegando no IGT para dar aula, vi uma mensagem assim do Facebook. Aí ele mandou, pô, na hora eu parei nem entrei na escola, fiquei, pô, cara, tô acompanhando, é surreal, assim, mas deve ter salvo entre 250 mensagens. Cara, você está muito bem, parabéns, estou acompanhando sua carreira, você tá, parabéns, tocando direto, não sei o quê. Uma hora a gente vai tocar junto. Eu falei, como, cara? Começando o dia assim, eu falei, que negócio é esse? Aí, estreitou direto, né, a relação aí. Aí, foi o começo do ano, assim, de 2015, quando eu já estava na estrada. E aí, teve uma que eu vou contar aqui, não sei se ia deixar ou não, mas eu vou falar. Eu fiz um show de aniversário de 42 anos num bar daqui, né? E aí ele me mandou uma mensagem, acho que ele me ligou. Não, quando eu cheguei em casa, o show foi cedo, assim, acabou 10h30, tal, 11 horas. Cheguei em casa, tinha uma mensagem dele, e aí ele começou a tocar mensagem, assim, ele falou assim, cara, é o seguinte, eu fui convidado para o Rock in Rio, só que eu quero levar, acho que 100 guitarristas, ou 50 guitarristas, não vou saber mais, foi 50. Eu fui o primeiro a ser convidado. Que legal. Você quer ir? Foi, porra, pelo amor de Deus, né? Pô, eu nem dormi, cara. Meu aniversário era no dia seguinte, foi o maior presente que eu tive, né? E aí ele voltou a fazer shows. No ano seguinte, eu acabei apresentando um produtor para ele, o Roberto Oca, e a gente acabou armando uma sequência de shows juntos, mas eu já tinha o convite para tocar com ele, assim, desde então, né? Então foi uma consequência, né? Então fiz participação em shows no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Fizemos o aniversário de Araçatuba pelo Sesc Piriquí, Araçatuba. Aí esse show foi demais, porque antes eu só toquei uma música, Metal Mania, entrei no final do show, ele me apresentou lá em cima, assim, o Sesc Belenzinho lotado, né? Tá na internet isso. Ele me elogiando no microfone, eu falei, meu Deus, isso não é verdade, né? E com o vocal, o Luciano, né? O Luke da Metal Mania e tal, o batera, o Sérgio Nassif, o cara tocou 8 anos com o Erasmo Carlos, tocou com o Vini, com todo mundo do Rio de Janeiro, puta música, assim, e o filho dele no baixo. E o show de Araçatuba foi um best-of de carreira, então ele tocou tudo, tocou frevo. E aí eu toquei violão em algumas músicas. E ele mandou, eu tenho os vídeos, ele mandou, é assim, ele montou os tons, os arranjos, aí eu toquei a do Yahoo, o principal sucesso, o Museu de Amor, a versão do Death Metal. Que eu chorava quando eu via no rádio, que eu acompanhava Metal Mania, aí de repente o cara estourou com uma banda pop em primeiro lugar, ele ficou 6 meses na parada, né? Foi muito forte, eu ficava emocionado ali com 15 anos pelo cara que tinha conseguido, né? Estourar com rock, da forma que for, né? Pop ou não. E aí eu toquei aquela música no violão, o cara solando do meu lado, eu falei, puta, obrigado, obrigado. São coisas, né, que a música proporciona. Atrás, né? Sem dúvida. Eu vi o Márcio. Noite conversando, passava a noite conversando. Assim, tem coisas que só a música proporciona. Eu tive o prazer de estar no território da música, sentado num puff, comendo donuts com medusa no quarto, assim, ó.
conversando. Era donut, acho que era amendoim, fruta, No não era? camarim, pô, tinha uns donuts, não tinha lá, ô Medusa? Acho que Tinha suco, fruta, tem tudo. Nós invadimos o camarim de pipoquinha. Tá bem servido. E nós ali, então, assim, pra mim, momento especial, vi no Instagram do Márcio, o Márcio abraçado lá com um pelotão de elite, assim, fantástico da guitarra. O Márcio é a história da guitarra, né? Então assim, aliás, a música proporciona, e você contando pra gente isso como se fosse ontem, com aquele brilho no olhar. Eu fico feliz com você, Medusa. Ô, Márcio, uma curiosidade que me ocorreu agora. Posso só cortar, só para completar uma conexão legal aí? Lógico, por isso que está escrito, podcast é do Medusa, a casa é sua. Eu não, muito raro o convite. Vou te cortar porque assim, não valeu, porque nós ficamos 20 minutos aí, batendo cabeça no técnico, entramos atrasados. Medusa, você vai voltar, nós vamos voltar a milhão e presencial ainda, né, Márcio? Sim, a ideia é essa. A ideia é essa. E a esquenta pra... Hoje, esse primeiro mês é só o esquenta. É só esquenta, a gente quer ao vivo. Então vai, Medusa, a casa é sua. Então, quando eu tive aulas finalmente com o Vander Tafel, em 97, foram 3 meses que eu ia na casa dele, tomava café e tal. Aí abriu o GT, eu entrei no segundo mês. Aí eu falei para ele, pô, e aí, como é que vai fazer? Não, eu não vou dar mais aula, mas aí você chega lá, eu te arrumo alguém para fazer o teste lá na aula, só para te classificar. Quem me fez o teste foi o rapaz aqui ao lado, o Márcio Caião. Entrei no módulo 4, que é o mais avançado. Sim, tocando pra caralho já. Mano, super bem. Você que classificou ele, Márcio? Foi. E depois eu fui aluno dele no terceiro semestre, que eu já estava lá. Uma turma muito forte, acho que era foi a primeira turma que eu tive lá, logo que abriu, foi a galera era quinzenal, que era a galera toda de fora de São Paulo, o Carroza, que é um master builder, assim, um puta guitarrista, faz algumas das guitarras mais legais do mundo, né? O Wilson do Guarujá, quem mais? O Lobão do Van Halen, uma galera ótima, assim, né? Oi, perdão? Luiz Lobão, né? O Luiz Lobão, né? E era uma galera que já... né? Exato. Então era uma galera que já tava na pista forte, né? A gente fala, a gente mais qualquer circunstância, a gente tá mais aprendendo do que passando qualquer informaçãozinha, né? Mas foi muito assim, emblemático aquele período, né? Acho que foi o início de uma outra era na guitarra no Brasil, assim, que a internet solidificou, né? Mas que já a galera que já tá vendo já como uma música já mais profissional, como mercado, mas não era mais aquela coisa de você chegar em casa, você músico, o pessoal queria te estrangular, né? Já o pessoal começa a achar mais interessante, já é viável como carreira. Então eu acho que aquele período inicial da escola ajudou muito o cenário, assim, a cena no geral nesse sentido, achei muito bacana. E eu já me identificava com o Márcio pelas colunas que ele escrevia, né? Talvez eu nunca tenha te falado isso aí, mas tem um lance curioso, assim. Eu te falei na época das aulas lá. Eu já achava estranho o uso do 7º grau do campo harmônico maior, né? Acorde diminuto, assim, ninguém usa, assim. Aí me baseava pelas bandas de hard rock e pop, sempre tinha aquele acorde invertido, no acorde de 5º grau, né? Sol com baixo em si e tal, né? Um abraço aí, Tanaka. Ô, Tanaka, abração, meu velho. Aí o Márcio escreveu numa coluna dele, o campo harmônico maior com essa substituição. Você foi, pô, tá vendo? O cara que tá pensando assim, Que barato, né? Barato. Bons tempos das revistas também. Aqui tá player, né? As histórias se conectam, Medusa. Sempre, né? Surreal. Sempre. Eu trabalho há muitos anos na mesma empresa que a esposa do Márcio. Eu jamais conheceria o Márcio se eu não tivesse saído, porque eu conheci um aluno dele numa outra situação. O Rafa deve história agora. Abraço aí, Rafa, seu cara. Uma fera. Então, assim, ver que a gente se conecta de formas que não dá para acreditar. E o dia que eu conheci vocês na Território foi um dos dias mais felizes que eu tive no ano. Deixou a gente mais feliz, cara.
O segundo dia foi o Willy de Oliveira. Lá no evento. Ali eu chorei. Que legal, cara. Ali foi muito emocionante. E agora, Medusa, como é que é a história do Willy de Oliveira? Para quem não conhece, primeiro vocalista da banda Rádio Táxi. Essa banda tem uma história sensacional. E hoje eu na Território da Música, o Medusa ajudando o Willy a manobrar o carro. Vem! Esquerda! Pô, chega o Fabiano Carelli do Capital Inicial, eu sentado na mesa, ele entra na minha frente, ó, prazer. Chega o Medusa, eu, caramba, o Márcio encostando ali, eu vendo tudo aquilo acontecer, né? E aí, como é que você sentou com de verdade, né? Oliveira aí? Aliás, queremos o Willy de Oliveira com a gente. Vai curtir. Olha, foi assim, também uma sucessão, porque como eu ia nos shows do Rádio Táxi, desde que eu conheci o Wander, o Rádio Táxi sempre viu muito no litoral, né? Fazer shows de praia. Então eu conheci ele assistindo shows e tal, e aí quando já estava no IGT, ele apareceu lá para ensaiar, a gente começou a conversar e tal. E depois de um bom tempo, aí foi também uma encruzilhada. No falecimento do Wander, eu reencontrei o William após um tempo lá, e ele falou, bom, agora não dá para conversar, né? Normal. E aí depois a gente trocou uma mensagem pela internet, ele falou, eu vou fazer meu aniversário, vai lá e tal, toca com a gente. Falei, pô, aí eu subi no domingo à noite com a minha Jackson de ônibus, meu itinerário era assim, eu dava aulas no GT, como até hoje, né, os sábados, em São Paulo. Geralmente eu descia para tocar, eu tocava em São Paulo. Naquela vez eu toquei num restaurante aqui até altas horas, acordei, passei as músicas que eu sabia do Rádio Táxi ainda, quase o repertório todo, assim, umas 4, 5 músicas. Cheguei lá, sem pedal nem nada, era um amigo meu, que estava na banda de apoio, eu não sabia. O técnico de amplificadores, que você deve levar também de amplificador valvulado. E aí eu cheguei lá, aí não, sobe aí, tal. Aí o cara falou assim, eu não sei as músicas do Táxi. Eu falei, tudo bem. Aí o Willi começou a olhar para trás, quando eu comecei a tocar, né, coisa de casal e tal, ele se admirou, né? E aí, um mês depois, ou algumas semanas, eu toquei com o trio num baile em São Paulo, a gente convidou ele foi lá, cantou a Eva, tem um vídeo até hoje na internet, né? Indústria Trio de Oliveira, e aí ficou aquilo preparado para qualquer momento, né? Como a gente estava naquele lance de montar os shows com os artistas, demorou um pouco, e aí eu comecei a tocar com ele com violão e voz, fazer uns eventos particulares. Logo depois já fizemos com a banda, né? Então, desde 2010 eu fiz... Na verdade, começou em 2008 a fazer essas canções, mas em 2010 a gente fez os primeiros shows, né? E ele, claro, né, sempre me apoiou, como tinha sido aluno do Wander, que sabia o repertório. Eu aprendi as músicas vendo o Wander tocar na minha frente, né? Tanto em shows, como algumas dicas que eu pedia, né? E outras eu não pedia, eu ficava olhando e fui pegando, né? Então, tem coisas que até hoje eu tenho algumas dúvidas, eu faço parecido. Né? Garota Dourada, realmente, eu vou te perguntar depois como é que fecha uma parte da harmonia lá, que eu me engano bem ali, mas não, eu sinto que eu não estou fazendo da forma correta. Eu te mando a cifra especialmente. Obrigado, Medusa. Pessoal, completamos aqui 1h20, para os 20 de transtorno auditivo, tanto para nós quanto para a galera que está aqui. Eu acho que tá na hora da gente encerrar, né, Márcio? Dá para a gente fazer as nossas considerações aí, começando aí pelo Medusa aí, cara. Eu só tenho que te agradecer. Você é um guitarrista fantástico. Coloquei no chat aqui o link do seu Spotify e do Spotify do Márcio também. Admiro demais vocês que conseguem compor, pegar um papel em branco e transformar isso numa expressão. Eu já conheço assim um pouco do seu estilo, Medusa, e até um pouco mais do Márcio, que eu tenho ouvido ele. Até a participação dele no CD, que assunto para a semana que vem. É gritante o estilo que tem ali, né? Que tem a alma do guitarrista. Já tem o DNA de vocês.
É incrível ver você tocar, Medusa, tanto guitarra quanto violão. Muito obrigado. Você tem uma classe, é um estilo, parece fácil ver você tocar. Parece fácil. Isso é o esplendor do músico que você é. Louco, hein? Então, cara, eu te agradeço. Ganhei a semana adiantado por essa, hein? Ganhei a semana adiantado por essa, hein? Imagina, cara, imagina. Eu sou um admirador, um consumidor dos produtos e dos guitarristas. Eu admiro e tenho o prazer de ter um CD teu aqui em casa, de ter uma palheta sua, né, Márcio? Opa! Né, Márcio? Mandar um endereço depois aí. Não! Você não tem minha palheta? Eu tenho a palheta de todo mundo aqui, eu não tenho a do Medusa. Não tenho a do Márcio. Eu não tenho a palheta do Márcio. Isso é um crime. É um crime. Mas eu vou reverter essa situação. Tá separada já. 2022 aí, cara. E aí, Medusa? O que você fala pra galera aí que... Tem algumas perguntas e tal, mas vamos deixar pro próximo, que esse aqui foi... Não valeu. Salve as perguntas. Pergunta? Vou mandar uma aqui. Salve, não, guarda, como você achar melhor. Aqui, ó, então vai aqui, ó. Essa aqui, ó. Queria saber se o Medusa já tocou com alguma orquestra sinfônica. Que legal. Já teve a oportunidade de participar de algum show ou evento com André Matos? Não, com o André não, embora eu tenha conhecido ele justamente quando conheci o Roberto de Recife numa virada cultural, né? Mas não estreitamos contato, não. Agora, assim, a orquestra foi quase. Bateu na porta várias vezes, e aí eu fiz vários shows como solista da Banda Marcial de Cubatão. Em 2018, né? O show era Hoje é Dia de Rock Bebê, fizemos 3 shows grandes aqui em Cubatão, para a Grande Santos, incluindo apresentação no Santos Jazz Festival. Vocês podem conferir na internet, tem lá a banda Marcial de Cubatão, Milton Medusa, tocando esse Hoje em Dia de Rock Bebê, um show maravilhoso, assim, um presente de carreira, tocando tudo que eu gosto. De Purple, Scorpions, Eric Clapton, Beatles, Raul Seixas, Queen. Tem um vídeo meu tocando na minha página do YouTube, tocando Bohemian Rhapsody com eles. Momento esplendor total ali. Que legal. Gratidão pela música, né? Márcio, obrigado por ter ficado aí, mandou uma mensagem. Show de bola. Porra, meu, assim, Medusa, aí eu te convido, não, quero fazer um violão em voz com você também, quero cantar umas musiquinhas contigo aí. Depois de estudar com uns 3 meses, vamos conversar. Tá feito. E aí, Márcio? Bom, a gente está startando, né, uma série um ciclo, né, com esse grande parceiro que é o Michael, né, ele tem desenvolvido muitas coisas legais, principalmente nesse período aí da pandemia, e o Medusa a gente está dando um start aqui, vai ser convidado em outras, queira os deuses da microfonia em breve, presencial, né, a ideia é essa, né, ser um espaço de arte, bate-papo, sempre com a angulação pessoal do artista, né? Então agradecer aos dois pra caramba, o Milton e o Michael aí, o Michael como idealizador da brincadeira e o Milton como sempre parceiro de tantas, né? E é isso, né? Muito em breve, na próxima semana a gente vai ter o Saulo Schwartzman, que é um menino assim super, super talentoso, né? Ele é conhecido pra caramba lá. Pois é. A gente vai ter um papo bem legal com ele na semana que vem. Ele lançou um disco muito legal de pop nacional. E é isso, né? Obrigado pela turma que está prestigiando aí. E tem um terceiro já marcado, né, Michael? Positivo. Temos aí uma atriz, vamos dizer, do stand-up comedy. Sensacional. A gente tem surpresa para vocês, vamos divulgar. Sigam no Instagram, Márcio Kayama, Milton Medusa, Michael Zarin. Se inscrevam nos nossos canais do YouTube aí. Márcio tem bastante séries no seu canal, Zen Guitar, entre outras filosofias. O Medusa também tem um material vasto lá, aulas. E entre em contato com eles. Foi um prazer estar com todos vocês aí, pessoal da Home Music, daí, alunos do Márcio, alunos do Medusa. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Fui. Valeu, galera. Muito obrigado. Semana. Obrigado. Valeu. Participou.
Valeu!